Se a inteligência artificial, essa força imparável que avança a passos largos, realmente tirar todos os empregos, quem é que vai comprar tudo o que ela produz? Essa pergunta, que soa quase como um enigma de um futuro distópico, é o cerne de um dos maiores dilemas econômicos e sociais da nossa era. Imagine um mundo onde fábricas zumbem 24 horas por dia, 7 dias por semana, operadas por robôs autônomos e algoritmos sofisticados, produzindo bens e serviços com uma eficiência nunca antes vista. Carros, alimentos, eletrônicos, tudo em abundância. Mas, ao mesmo tempo, imagine milhões, talvez bilhões, de pessoas sem trabalho, sem renda, sem o poder de compra necessário para adquirir esses produtos. É um paradoxo assustador. A capacidade de produzir em escala massiva, colidindo com a incapacidade de consumir. A humanidade, ou pelo menos a maior parte dela, se veria à margem de um sistema que ela mesma criou. Este não é um roteiro de ficção científica distante, são as projeções de especialistas que nos alertam sobre as consequências de uma automação desenfreada, onde a automação, IA, desenfreada se torna o antagonista silencioso de uma humanidade despreparada. Ao longo desta jornada, vamos desvendar a verdade perturbadora por trás dessa questão e explorar os caminhos que temos à frente. A história da automação não é nova. Desde a Revolução Industrial, a humanidade busca a eficiência, a libertação do esforço braçal repetitivo. Máquinas a vapor, linhas de montagem, computadores. Cada inovação prometia um futuro mais fácil. A inteligência artificial é apenas a mais recente e talvez a mais potente dessas ondas. Ela não apenas automatiza tarefas físicas, mas também cognitivas. Já vemos seus efeitos em setores como a manufatura, onde robôs substituem operários, no atendimento ao cliente, com chatbots cada vez mais sofisticados, e, em breve, no transporte, com veículos autônomos. A promessa da IA é grandiosa, libertar-nos de trabalhos tediosos e perigosos, permitindo-nos focar em atividades mais criativas e significativas. Mas e se essa libertação vier com um custo social e econômico inimaginável? E se, ao invés de nos erguer, ela nos empurrar para a irrelevância econômica? Essa é a grande questão que paira sobre nós. Para entender o tamanho do problema, precisamos olhar para a engrenagem fundamental da nossa economia atual. Ela é relativamente simples. O emprego gera renda, e a renda gera consumo. É um ciclo virtuoso que impulsiona o crescimento e distribui, ainda que de forma desigual, a riqueza. Mas onde a IA se encaixa nesse ciclo? Ela entra como um multiplicador de produção, capaz de criar mais com menos, muito menos, mão de obra humana. O resultado? As primeiras rachaduras no sistema já são visíveis. Vemos um aumento da desigualdade, com a riqueza se concentrando nas mãos dos proprietários da tecnologia e do capital, e a precarização do trabalho, com empregos que exigem menos qualificação, sendo os primeiros a serem engolidos pela automação. Afinal, estamos construindo um futuro de abundância para poucos ou de escassez para muitos? Essa é a encruzilhada em que a humanidade se encontra. A relação entre a humanidade e a automação, e a desenfreada, é de causa e efeito, onde a tecnologia, nossa própria criação, desafia nossa existência e propósito no mercado de trabalho. O modelo econômico que conhecemos está sob ataque e as consequências podem ser profundas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Afinal, estamos construindo um futuro de abundância para poucos ou de escassez para muitos? Essa é a encruzilhada em que a humanidade se encontra. A relação entre a humanidade e a automação IA desenfreada
é de causa e efeito, onde a tecnologia, nossa própria criação, desafia nossa existência e propósito no mercado de trabalho. O modelo econômico que conhecemos está sob ataque e as consequências podem ser profundas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Economistas e tecnólogos, esses secondary que nos guiam através das complexidades do futuro, têm feito projeções cada vez mais alarmantes. Eles preveem que a IA não apenas substituirá empregos repetitivos, mas também aqueles que exigem cognição e criatividade, como diagnósticos médicos, análise financeira e até mesmo criação artística em certos níveis. O medo da obsolescência humana profissional é real e tangível. Estamos testemunhando a grande virada, onde a IA não se limita a replicar o que fazemos, mas a criar novas formas de valor que ainda não compreendemos totalmente. Será que estamos olhando para o problema com a lente errada, focando na substituição em vez da transformação? A automação, IA, desenfreada não é apenas uma ameaça, mas também uma força que nos obriga a reavaliar o próprio conceito de trabalho e valor. Diante desse cenário, soluções radicais começam a emergir do debate público. A renda básica universal surge como uma das propostas mais discutidas para mitigar os efeitos do desemprego tecnológico. A ideia é simples: os governos, empresas e indivíduos garantiriam uma renda mínima incondicional a todos os cidadãos, independentemente de estarem empregados ou não. Como a RBU funcionaria? Em tese, ela proporcionaria uma rede de segurança, garantindo que a humanidade tenha o poder de compra necessário para consumir os bens produzidos pela automação, evitando o colapso econômico. Os defensores da RBU apontam para a redução da pobreza, melhoria da saúde pública e o incentivo ao empreendedorismo como prós. Com as necessidades básicas garantidas, as pessoas poderiam investir em educação, cuidar da família ou perseguir paixões que hoje são inviáveis. No entanto, os críticos levantam preocupações sobre o custo fiscal astronômico, a possibilidade de desincentivar o trabalho e a inflação descontrolada. Seria a RBU uma utopia inatingível ou a única saída para a nossa sobrevivência econômica e social? Além da RBU, outras ideias ousadas estão sendo exploradas pelos economistas e tecnólogos. A taxação de robôs, por exemplo, é uma proposta onde as empresas que substituem trabalhadores humanos por máquinas pagariam impostos sobre o uso dessas tecnologias, destinando esses recursos para fundos de transição ou para financiar a própria RBU. Outras discussões incluem novas formas de propriedade, onde os benefícios da automação seriam distribuídos de maneira mais equitativa, e modelos econômicos que valorizem atividades não mercantis, como o cuidado com a família, o voluntariado e a arte. Essas soluções são mais do que meras teorias. São tentativas de reimaginar a estrutura da sociedade em face de uma revolução tecnológica sem precedentes. Mas o verdadeiro desafio, talvez o mais profundo de todos, é reimaginar o propósito humano. Se o trabalho tradicional, como o conhecemos, desaparece ou se torna escasso, o que definirá nosso valor na sociedade? Por gerações, o trabalho tem sido a pedra angular de nossa identidade, nosso status social e nossa contribuição para o mundo. A humanidade se vê agora diante de uma crise existencial. A busca por novas formas de contribuição e significado torna-se imperativa. Não se trata apenas de encontrar uma forma de sobreviver financeiramente, mas de manter um senso de propósito, de pertencimento e de dignidade. Nesse futuro, a educação e a criatividade assumem um papel central.
não mais apenas para o mercado de trabalho, mas para o desenvolvimento humano integral. Precisamos de sistemas educacionais que preparem a humanidade não para competir com a IA em tarefas rotineiras, mas para colaborar com ela, explorando as fronteiras da inovação, da arte e da resolução de problemas complexos. Estamos prontos para redefinir o que significa ser humano em um mundo dominado pela IA? Essa é a questão que ressoa em cada um de nós, um convite à reflexão sobre nossa própria essência. A urgência de agir agora, antes que a automação, IA desenfreada, se torne irreversível, é o que define nosso ponto de inflexão. A cada dia que passa, mais setores são impactados, mais empregos são automatizados, e o fosso entre os que detêm o capital tecnológico e o restante da humanidade se aprofunda. O risco é claro, uma sociedade polarizada, onde uma pequena elite de super-ricos desfruta de uma abundância sem precedentes, enquanto uma massa crescente de desempregados e subempregados luta por sua sobrevivência. Não estamos falando de um futuro distante, mas de um cenário que se desenha no presente. A responsabilidade por evitar esse desfecho recai sobre os governos, as empresas e, crucialmente, sobre cada indivíduo. Podemos realmente moldar o futuro ou somos meros espectadores de uma revolução tecnológica incontrolável? Essa é a pergunta que nos assombra. A inércia não é uma opção. A escolha da humanidade neste momento crítico é entre o colapso social, impulsionado pela desigualdade e pela falta de propósito, ou um renascimento da cooperação e da solidariedade. Cenários extremos aguardam. Se continuarmos no caminho atual, a promessa da IA de libertar-nos de tarefas repetitivas pode se transformar em uma distopia de irrelevância para a maioria. A frustração, a desesperança e a polarização podem levar a rupturas sociais sem precedentes. Por outro lado, a IA também se apresenta como uma ferramenta poderosa para resolver os problemas mais prementes da humanidade. Imagine algoritmos avançados otimizando a distribuição de alimentos e recursos, combatendo a fome global. Pense em sistemas de IA acelerando a descoberta de curas para doenças complexas, tornando a saúde acessível a todos. Visualize redes inteligentes gerenciando a energia de forma sustentável, mitigando as mudanças climáticas. A automação IA desenfreada tem o potencial de nos impulsionar para uma era de abundância e bem-estar, mas, para que isso aconteça, precisamos de um novo contrato social, um que redefina o valor do trabalho, a distribuição da riqueza e o propósito da existência humana em um mundo pós-escassez. Qual caminho escolheremos? O da competição cega, onde cada um luta por si em um cenário de recursos cada vez mais concentrados, ou o da inteligência coletiva, onde a tecnologia é usada para o bem comum? A resposta não está na tecnologia em si, mas nas decisões que a humanidade tomará coletivamente. Governos precisam criar políticas que garantam uma transição justa, como a RBU e a educação contínua. Empresas devem assumir sua responsabilidade social, investindo em seus trabalhadores e na comunidade, não apenas em lucros. E os indivíduos precisam se engajar, questionar, aprender e se adaptar, buscando novas formas de contribuir e de encontrar significado. Chegamos ao cerne do paradoxo e às suas possíveis saídas. A questão: se a IA tirar todos os empregos, quem vai comprar tudo? Não tem uma resposta simples e única, mas um leque de possibilidades que dependem intrinsecamente das nossas escolhas. A mensagem final é clara: a automação, IA desenfreada, não é boa nem má. É uma ferramenta, um amplificador das nossas intenções. O que faremos com ela,
As direções que daremos ao seu desenvolvimento e aplicação definirão nosso destino como espécie. O futuro não será sobre o que a IA pode fazer, mas sobre o que a humanidade decidirá ser. Será que nos permitiremos ser definidos pela obsolescência econômica ou usaremos essa revolução para ascender a um novo patamar de existência, onde a criatividade, a colaboração e o propósito humano florescem? Qual será a sua parte nessa decisão? O debate está aberto e a urgência é real. A reflexão e o diálogo são os primeiros passos para construirmos um futuro onde a abundância seja para todos e não apenas para poucos.